Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Center Físio em parceria com o Hospital Belvedere. É importante como é maravilhoso a gente respirar pelo nariz sem nenhum tipo de obstrução. E quando esse nariz é bonito, melhor ainda, né? E por isso nós temos aqui hoje como convidada mais do que especial a doutora Juliana Pessoa para conversar com a gente sobre as cirurgias funcionais e as rinoplastias. Seja muito bem-vinda, doutora Juliana. Obrigada, Márcia. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouquinho mais aí do meu dia a dia. Doutora, fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre a sua história, sobre a sua base, sobre a sua formação e como chegou até aqui. Certo. Então, eu sou médica, otorrinolaringologista, né? E há 4 anos, mais ou menos, eu cheguei aqui em Belo Horizonte, vindo do Maranhão. Sou natural do Maranhão. E aqui eu comecei a exercer a minha especialidade e me aprofundar um pouquinho mais no que eu mais gostava, né? Que são as cirurgias nasais, rinoplastias, etc. E desde então, estamos aí, né? Já passei por uma pós-graduação em rinoplastia estruturada. E hoje eu estou me aperfeiçoando em um fellowship na UFMG de plástica facial para otorrinos. Que legal! Agora, o que exatamente um otorrino trata? Bom, a especialidade otorrino é uma especialidade bem legal, assim, porque tem um leque bem grande, assim, de focos de atuação. Então, assim, basicamente é a especialidade que cuida da saúde aí dos ouvidos, nariz e garganta, tá? Mas até o nome da especialidade é um pouquinho maior, é otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial. Então, a gente trata aí desses distúrbios do nariz, do ouvido, da garganta, também de face, pescoço e tudo que envolve aí essa área aqui do nosso corpo. É bem complexo. E pelo que você está falando, tem várias outras subespecialidades também, né? Ou não? Exatamente. Então, assim, tem otorrinos que têm uma maior afinidade e escolhem ir para ali as subespecialidades, vamos chamar assim, tá? Então, eu, por exemplo, tenho uma maior afinidade e eu escolhi ir ali para a rinologia, né? Para funcionalidade nasal, as cirurgias da saúde, do nariz e para plástica facial também. No caso, a rinoplastia em especial, né? Outros colegas atuam mais em cirurgias otológicas, de ouvido, cuidam da audição das pessoas, outros da voz, da laringe, cordas vocais, outros colegas de doenças da boca, estomatologia, tem especialidade que faz, por exemplo, cirurgias crâniofaciais, fazem reconstruções de face, etc. Então é bem abrangente. Bem amplo, é bem né? amplo, exatamente. Que legal! E pelo que eu pude perceber, você além de fazer, né, as cirurgias funcionais, você faz também a rinoplastia, deixando os narizinhos bonitos aí, né? Isso, exatamente. Então, assim, a gente junta aí a fome com a vontade de comer, né? Então, assim, cuida ali da saúde, se a pessoa tem ali alguma demanda estética, também ajuda ela nesse sentido. E também, até as pessoas que já vêm com essa demanda estética, a gente acaba ajudando também com uma funcionalidade a mais, ali da via aérea superior, né? E quando a gente fala de cirurgias funcionais, quais são elas? Quais são as principais? Então, acho que a mais comum de todas é a cirurgia que trata o desvio de septo, né? Mas também tem as cirurgias que diminuem ali, o pessoal chama as carninhas, os cornetos dentro do nariz, a cirurgia de sinusite, entre outras. Então, tem como fazer cirurgia para sinusite também? Isso, então a sinusite crônica, né? Algumas delas a gente trata com cirurgia mesmo. Olha só. Doutora, e no consultório, qual que é a principal patologia que geralmente associa a rinoplastia?
Então, no meu caso, é obstrução nasal, né? Então, assim, geralmente as pessoas que procuram a rinoplastia, que procuram o otorrino para realizar a rinoplastia, principalmente, geralmente elas também têm uma demanda funcional ali em relação à permeabilidade da via aérea superior mesmo. Então, obstrução, a alergia mesmo, rinite, sabe? Certo que a cirurgia ela não cura a alergia, mas com certeza melhora ali alguns dos principais sintomas de alergia. Que legal. E me fala uma coisa, geralmente existe um processo até chegar na rinoplastia, fazer esse procedimento, né? Tanto para desobstrução e deixar o narizinho bonito, né? Uhum. Isso é uma escolha do paciente ou vocês fazem um levantamento para ver se há essa necessidade e possibilidade? Você diz em relação à cirurgia plástica do nariz, a rinoplastia. Isso, porque muitos às vezes têm um problema no nariz e já quer aproveitar e fazer a rinoplastia, né? Exatamente, isso é sempre uma demanda do paciente, né? Não, quando o paciente, por exemplo, tem uma indicação de uma cirurgia funcional, a gente sempre pergunta se existe também uma demanda estética. Até porque a melhor hora de você fazer uma cirurgia estética do nariz é associando ela junto com uma cirurgia funcional. Então, aquele junta mesmo a fome com vontade de comer ali e dá tudo certo. Aproveita tudo e já faz tudo de uma vez só. Isso mesmo. E tem um processo também de pós-operatório, né? Nós temos, inclusive, uma pergunta aqui que nós recebemos no direct, o seguinte. Ele pergunta que após a cirurgia, ele tem vontade de continuar as atividades de vida diária. Isso com quanto tempo que ele vai poder fazer essas atividades? Isso vai depender do tipo de atividade e da demanda física que vai ter essa atividade. Então, assim, para voltar ao trabalho, trabalhos que não exigem esforço físico, para voltar para a faculdade, aula, etc. Coisas realmente que não demandem esforço físico, entre 7 a 14 dias já está voltando, tá? Agora, para atividades físicas que realmente demandem esforço, por exemplo, academia, musculação, corrida, esportes que não envolvam contato físico, isso é 1 mês, tá? E para esportes que envolvam muito contato físico, como lutas, esporte com bola, etc., 3 meses para mais. Quando acontece, né, a rinoplastia, o paciente ele acaba permanecendo um tempo ali, onde acaba ficando um pouco roxo, fica com edema. O que é feito para eliminar esse aspecto, né, mais de roxidão, esse aspecto mais edemaciado? Então, primeiro são os cuidados no intraoperatório mesmo, né? Então, assim, a gente ter cuidado ali nos planos de dissecção, nos passos cirúrgicos. A gente, com certeza, durante a cirurgia já vai pensando nisso, em como minimizar esse tipo de desconforto aí no pós-operatório, né? E eu digo que isso é uma loteria. Assim, tem gente que a gente acha que não vai dar nada. Nossa, esse aqui não vai ficar nem inchado, nem roxinho, nem nada. E vai lá e fica aquele trem bem chamativo, sabe? E já tem outras pessoas que a gente pensa assim, poxa, esse aqui a gente fez bastante coisa, de repente ele vai ficar mais roxinho e não dá nada, tipo assim, fica pleno, nem inchado, fica direito. Cada então, organismo reage de uma muito forma, do organismo da pessoa. Mas no pós-operatório tem também a questão das drenagens linfáticas, de usar taping, que a gente, às vezes o paciente ele adquire esse pacote, já é feito ali no pós-operatório imediato, já na recuperação, pós-anestésico, a fisioterapeuta já vai lá e faz uma drenagem, já aplica o taping. Isso próprias... já no pós-operatório imediato ou tem um período? Isso mesmo. E aí vai ser definido com a fisioterapeuta quanto tempo que vai ficar ali a questão do taping, quantas sessões vão ser necessárias de drenagem. E uma das coisas mais importantes para mim, das recomendações do pós-operatório para melhorar essa questão, são as compressas geladas. Tá? Então, fazer a compressinha ali, os meus pacientes, eles todos ganham ali a compressinha para poder fazer e não esquecer, porque é extremamente importante nessa questão, desse alívio dessas questões do pós-operatório de edema e de equimose, né, do roxinho. E eu já percebi algumas pessoas que fizeram a rinoplastia utilizando uma proteção. É só mesmo proteção ou ele ajuda ali no processo de alinhamento? Qual que é a função dele? Com certeza, ele ajuda, proteção, lógico, né? E ajuda também ali nesse processo de
alinhamento de contenção mesmo, tá? Então, assim, no pós-operatório imediato, logo depois que a pessoa sai da cirurgia, ela sai com um curativo mais rígido, vamos dizer assim, é o curativo termomoldável, é o de plástico. E esse curativo, ele vai ajudar a que fique contido ali durante esse processo em que vai inchar bastante o nariz, certo? Então, para que as estruturas continuem ali no lugar onde a gente deixou bonitinho no pós-operatório, a gente coloca um curativinho mais rígido que ele vai conter ali aquele inchaço, conter aquele trabalho que a gente fez nos ossos, de repente, para que eles não saiam do lugar, tá? E tem muita gente que deseja fazer a rinoplastia, né? Isso ajuda na funcionalidade da respiração? Isso favorece a respiração ou fica apenas estético? Depende de com quem e com qual objetivo você vai fazer essa cirurgia, tá? Então eu acredito que eu falo por todos os otorrinos. Para mim, se você vai operar o nariz, você tem que cuidar da funcionalidade dele e, no mínimo, não atrapalhar, tá? Então, assim, infelizmente, existem algumas pessoas que estão fazendo cirurgia de nariz até sem habilitação e que não entendem como que o nariz funciona lá dentro e acaba que por modificações aqui fora podem prejudicar, de fato, a funcionalidade, em como que o nariz funciona. E a pessoa acaba tendo outro problema depois de resolver um problema estético. Então, o ideal é fazer tudo ao mesmo tempo, tá bom? Cuidar tanto da estética do nariz, quanto da funcionalidade. De que adianta um nariz belo que não respira? Exatamente, né? Exatamente. E tem muita gente que chega no consultório falando: doutor, eu quero um narizinho fininho, eu quero um narizinho um pouco maior, porque não condiz com o tamanho do meu rosto. Isso acontece com grande frequência? Muito, na verdade, assim, isso é uma das coisas que me deixa mais feliz, é que cada pessoa que vai lá no meu consultório, ela tem uma ideia do que ela quer para ela e geralmente não é ali a mesma coisa do que a outra pessoa que saiu do consultório, por exemplo, tá? Então, assim, cada pessoa tem um nariz perfeito para ela, tá? Não tem um nariz padrão ali que a gente vai colocar uma forma no rosto de todo mundo, até porque todo rosto é diferente, né? Então, a gente tem ali as nossas características próprias, a gente tem as nossas assimetrias, né? Então, cada nariz vai ser pensado para cada rostinho, para as medidas do nariz tem que ser condizentes com as medidas do rosto também. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, a Nilva Viana, o Marcelo Bernardi, a Raquel Cabanelas, e nós temos algumas perguntas aqui. O Marcos Bernardi, ele pergunta o seguinte: qual a melhor experiência que você teve como médica? A melhor experiência que eu tive como médica, eu acho que eu tô realizando ela agora, sabe? De estar ajudando as pessoas de uma maneira que eu me sinto feliz. Porque em medicina a gente tem várias afinidades, né? E você poder trabalhar com o que você gosta e isso ajuda você se sentir ajudando as pessoas com o que você gosta de fazer, para mim isso é muito importante. Então, assim, toda vez que eu recebo uma mensagem de um paciente que fala que eu mudei a autoestima dele, que eu mudei a vida dele, a forma como essa pessoa se enxerga, eu recebi mensagem, por exemplo, de uma paciente que disse que eu resgatei a autoconfiança dela a ponto de que agora ela se sente confiante de ser ela mesma. E ela era uma pessoa mais retraída. Então, isso para mim é especial demais, entendeu? Continuo ajudando as pessoas, mesmo que com estética, mas ajudando as pessoas dentro da medicina. Isso é muito bom para mim. Como que faz a diferença, né? Nós temos mais uma pergunta aqui, o seguinte: o que te motivou, né, nessa escolha da sua especialidade? Quando eu estava terminando o curso de medicina, né, eu estava meio perdida, não tinha a menor ideia de para onde eu ia. Então, eu fui procurando especialidades que tinham mais a ver com o que eu gostava de fazer. Então, eu sempre soube que eu tinha habilidades manuais, então que eu teria habilidades cirúrgicas, mas eu não queria também uma especialidade que ficasse assim muito focada em cirurgia, eu queria ter outras coisas para fazer. Então a otorrino ela tem um leque também bem grande assim de coisas para você fazer dentro da especialidade. Então você consegue ter ali seu atendimento clínico, você consegue fazer exames, procedimentos, cirurgia.
Se em algum momento eu desistir de operar, por exemplo, eu não vou deixar de ser otorrino, eu continuo atendendo ali em consultório. Então, assim, e a otorrino também é fascinante, sabe? Você cuida de funções muito nobres do organismo. Você está aqui numa parte muito nobre do corpo, cuidando de partes muito nobres do corpo das pessoas. Então, isso para mim é bem especial. Com certeza, e a gente vê o brilho nos seus olhos ao falar, né, dessa especialidade, e a forma como que você fala nos encanta, viu? Ah, obrigada. A Raquel Cabanelas, ela fala o seguinte: tem contraindicação de realizar o desvio de septo conjugado com procedimentos múltiplos de plástica? Exemplo, rino mais desvio mais lipo mais mama. Não existe sim uma contraindicação, tá? Mas tudo tem que ser bem calculado ali, bem planejado, por conta dos tempos cirúrgicos, tá? Então, assim, associar a cirurgia de nariz com cirurgias corporais que não demandem muito, que não sejam muito extensas, não demandem muito tempo, é totalmente aceitável e a gente faz bastante, tá? Mas quando as cirurgias corporais, elas acabam tendo uma previsão de tempo mais extensa, o ideal é que se faça uma de cada vez para que não tenham aí complicações no pós-operatório. E qual o tipo de anestesia mais adequada nesse caso? Por exemplo, somente a rinoplastia e uma cirurgia funcional? Todas as cirurgias de otorrino praticamente são feitas com anestesia geral. É mesmo? Tá? Principalmente as que envolvem via aérea, né? Via aérea superior. Então, assim, a anestesia geral, ela é uma proteção ali de via aérea, praticamente. E geralmente a pessoa precisa ficar entubada? A anestesia geral, ela demanda já é um quadro, já é um padrão. Isso, mas é exatamente essa que é a proteção da via aérea. Como a gente está operando aqui via aérea superior, por exemplo, eu estou operando garganta, eu estou operando nariz, e isso pode haver ali um sangramento que, mesmo que mínimo, se ele vai ali para minha via aérea inferior, pode trazer ali algumas complicações. Então, o tubo, ele está protegendo a via aérea inferior. E é o medo da gente, né? Muita gente tem medo de colocar, né, ter que usar o tubo, e enquanto, na verdade, ele está fazendo o papel de proteção ali, né? Assim, hoje em dia, graças a Deus, as pessoas já não têm mais tanto medo de anestesia, porque realmente a anestesia, ela se tornou um procedimento mais seguro à medida que foi avançando, né? Tanto a tecnologia, quanto aí as drogas mesmo, a previsibilidade das drogas. Então, assim, a anestesia geral é super seguro, não precisa ter medo, não. E a gente teve aqui, né, no podcast passado, a anestesiologista do Hospital Belvedere também, e ela esclareceu tanta coisa bacana que a gente tinha uma ideia de anestesia, né, de algo tão complexo que provocava tanto medo, e ela esclareceu com tanta leveza, com tanta suavidade, que realmente deixou a gente mais seguro, né, que o anestesista também está ali no momento da cirurgia, que não é algo que ele simplesmente aplica anestesia e sai, então é algo em conjunto, né? E o bom é que quando a gente tem uma equipe assim padrão como a do Hospital Belvedere, a gente fica mais seguro, o paciente fica mais seguro, a equipe trabalha ali em harmonia, bem legal. Muito bacana. Nós temos aqui o Marcos Martins, ele pergunta o seguinte: minha sinusite aparece do nada, parece parente que faz visita sem avisar, alguma dica para alívio imediato? Sinusite, a gente tem que saber se ele tá falando ali de rinite ou de sinusite, porque são dois probleminhas diferentes, tá? Então, assim, a sinusite é aquela doença dos seios da face, sabe? Onde a pessoa tem os sintomas mais floridos, de obstrução nasal, ele sente pouquinho o cheiro, fica mais entupido, uma secreção às vezes mais espessa, peso na face, é um quadro que geralmente vem depois de um quadro mais arrastado de gripe, por exemplo, tá? Isso é sinusite. Já a rinite, que é essa que aparece de repente, pega a gente assim, é uma realmente hiperreatividade ali da mucosa nasal, que pode ter uma natureza alérgica, por exemplo, e o ideal é você evitar as coisas que você sabe que são gatilho para provocar aquilo ali, tá? Então, por exemplo, falando em rinite alérgica, por exemplo, tem pessoas que têm uma sensibilidade aí à presença de poeira, a itens como cortina, tapete,
tapete, Cigarro. pelos de animais, fumaça de cigarro. Então, assim, se você percebe que aquilo ali tá te provocando esses sintomas, você tem que se afastar daquilo ali. Então, higiene ambiental número 1, tá? Número 2, lavagem nasal com soro. A lavagem nasal com soro, para mim, é a melhor amiga do nariz em todas as condições. No pós-operatório, nos cuidados na manutenção da rinite, tá? E se você sabe que realmente essa obstrução nasal ela é de natureza alérgica, tomar um antialérgico vai te ajudar, tá bom? Não é pecado, não. E quem é alérgico pode sim tomar um antialérgico de vez em quando, tá certo? E o mais importante de todos, visita o otorrino, tá bom? Porque se você tá sofrendo aí de nariz, você precisa de alguém que avalie o seu nariz aí, examine o seu nariz, veja qual que é o seu caso, se realmente o seu caso é sinusite, se o seu caso é rinite, como que a gente pode te ajudar, se o seu tratamento de repente é clínico, se você precisa de uma cirurgia para te ajudar. Vamos lá que a gente te ajuda. Presta atenção aí, hein, Marcos? Olha essa dica. Raquel, ela nos parabeniza pelo podcast. Obrigada, Raquel. Muito obrigada mesmo pela sua presença. E aproveito para convidar você que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal, a compartilhar, porque nós estamos tendo uma verdadeira aula com a doutora Juliana. E ative o sininho para que você possa receber as notificações sempre que estivermos ao ar. E olha só, estamos toda semana com um tema diferente aqui através do podcast Centerfísio e o Hospital Belvedere. Nós temos aqui o Diego Teixeira, ele nos cumprimenta e parabeniza pelos assuntos conversados. Aprendi muito com vocês. Que bom, Diego, é muito bom saber disso. E caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar pra gente, tá? Nós temos aqui a Paola Veloso. Doutora, quanto tempo demora uma cirurgia de desvio de septo? Uma cirurgia de desvio de septo, apenas desvio de septo, vai depender da complexidade desse desvio, tá certo? Então, existem desvios de septo que são bem tranquilos, que a gente demora ali em torno de 1 hora e meia na cirurgia, e já tem desvios de septo que eles são mais complexos de resolver, que muitas vezes a gente tem que empregar até técnicas de rinoplastia mesmo para poder deixar aquele nariz em pé e funcionante, né? E a gente pode levar um pouquinho mais de tempo, às vezes 2 horas, 2 horas e meia no máximo. Não é uma cirurgia muito longa, não. Eu até acreditava que seria mais tempo, né? Por ser uma área tão complexa. Não, a de desvio de septo, não. A cirurgia de rinoplastia já é uma cirurgia um pouquinho mais longa, né? Porque a gente vai reestruturar ali todo o formatinho do nariz. E como a gente faz ali um trabalho de escultor mesmo, demanda um pouquinho mais de tempo. A cirurgia plástica, quando a gente associa o desvio de septo com a rinoplastia, acaba que essa cirurgia ela vai para ali 4, 5 horas numa cirurgia primária. Hoje eu conversando, né, com uma paciente, falei que você estaria aqui com a gente e ela falou, nossa, eu quero fazer todas essas cirurgias, porém eu tenho medo de tirar a costela. Eu falei, como assim costela, né? Então acredito que ela já tenha feito alguma consulta e eu gostaria que vocês me explicassem sobre isso, né? Porque eu não imaginei que teria que retirar alguma parte da costela. Me explica isso aí. Não são em todos os casos, tá? Então, assim, em uma minoria até dos casos, a gente indica aí o uso da cartilagem costal. Nas cirurgias primárias, né, onde a gente identifica ali que o paciente vai ter uma área doadora de cartilagem do próprio septo nasal boa e satisfatória, a gente faz toda a cirurgia com materiais do nariz mesmo. A gente retira a cartilagem do próprio septo nasal e faz uma estruturação ali do nariz para ficar legal. Mas existem alguns casos onde a gente não vai ter essa área doadora. Então, nos casos, por exemplo, onde a pessoa já fez uma rinoplastia antes, né, uma cirurgia secundária, ou se ela já fez uma cirurgia de desvio de septo mesmo, aí já foi tirada ali aquela cartilagem que também seria doadora, ou em casos onde o nariz ele pede uma estrutura mais forte, quando a pessoa tem uma pele mais grossa, mais pesada, né, ou quando demanda aumento de nariz, existem rinoplastias de aumento, onde a gente tem que aumentar a dorso, onde a gente tem que projetar mais ponta. Então, em alguns casos a gente precisa de uma cartilagem mais forte. E a cartilagem ideal é a cartilagem da costela, tá? Uma cartilagem mais nobre. E alguns casos também, poucos casos, a gente também indica o uso da cartilagem da orelha. É mesmo? Uhum.
Doutora, eu li algumas coisas, inclusive entrei no seu Instagram, que está realmente maravilhoso. Obrigada. E eu percebi lá, tem um post que você fala que a pele interfere no resultado da rinoplastia, né? Como assim? Exatamente. Então, assim, antes da cirurgia, né, os aspectos dessa pele, se ela é uma pele mais inflamada, se ela é uma pele mais ressecada, principalmente em relação à espessura dessa pele, tá? Em relação ao resultado cirúrgico mesmo. Se a pele ela é fina, se ela é intermediária, se ela é uma pele mais grossa, tudo isso já vai mudar pra gente ali a questão do planejamento cirúrgico, tá? E influencia assim no resultado. Então, a pele mais fina é aquela pele onde a gente vai ter uma riqueza maior de detalhes ali que vão aparecer da sua cirurgia. Então, imagina que eu fazer uma escultura, certo? Fiz ali, vamos dizer, fiz o Cristo Redentor aqui, tem a cabecinha dele, os bracinhos, e vou lá e cubro ele com lençol. Então, assim, você vai identificar o que tem ali embaixo, sabe? Tem uma escultura ali embaixo, tem um bracinho ali, uma cabecinha, acho que é o Cristo Redentor, tá? Então, o contrário, se eu vou lá e cubro essa minha escultura com um cobertor, então você deixa de ver um pouquinho mais de detalhes. Então não dá para fazer refinamentos na pessoa que tem pele grossa? Não, isso vai mudar meu planejamento cirúrgico, eu vou ter que fazer ali algumas coisas diferentes para poder aí aumentar o refinamento da pessoa que tem pele grossa, da rinoplastia na pessoa que tem pele grossa, né? E já a pessoa que tem pele fina também a gente tem que tomar bastante cuidado ali, porque não aparece tudo, então eu tenho que deixar tudo camufladinho, tudo bonitinho lá embaixo para não ficar ali aparecendo. Doutora, nós estamos vivendo um período, né, muito seco, com a umidade relativa do ar muito baixa, desértico, muitas fumaças, né, muitas queimadas. O que você orienta para quem está nos assistindo? Olha, em primeiro lugar, o mais importante é a hidratação de dentro para fora mesmo, é consumir bastante água, tá? Então, beber bastante água, fazer com que o nosso corpo fique hidratado. Outra coisa é umidificar o ambiente, tá? Então, assim, se possível, usar umidificadores de ar. Se não for possível, tem aí o jeitinho brasileiro, colocar uma tigela com água, panos molhados no ambiente também para umidificar. Evitar ambientes mais secos, por exemplo, ambientes com ar-condicionado, tá? Se não for possível, realmente usar todas as estratégias possíveis aí de umidificação. Lavar bastante o nariz com soro, tá? Tanto para melhorar a hidratação das mucosas nasais, como para tirar também as micropartículas de poluição que a gente está respirando nesse ar horrível, né? E também, caso a pessoa esteja sofrendo muito com desidratação das mucosas nasais, eu estou recebendo no consultório muitas pessoas com as mucosas inflamadas, com sangramento nasal. Então, nesses casos mais extremos, a gente também indica aí algumas medicações, alguns hidratantes mesmo de mucosa para usar dentro do nariz, géis nasais. Então é isso. Nós temos aqui uma pergunta. A Maria Fernanda, ela pergunta o seguinte: como garantir que a cirurgia de rinoplastia não afete negativamente a minha respiração? Primeiro, escolher um bom profissional, um médico para te operar, tá certo? Então, assim, se você escolheu fazer a sua rinoplastia com um cirurgião plástico, comenta com ele se você tem aí alguma demanda funcional, que se o próprio não conseguir te ajudar com essa demanda, ele vai aí com certeza convocar um colega otorrino para ajudar. Se você escolher operar com um otorrino, que é o especialista realmente em cirurgia de nariz, então você tá segura, tá bom? Que a gente cuida mesmo da funcionalidade nasal. Para mim, pelo menos, eu acredito também que eu falo pelos meus colegas, não existe nariz belo se ele não respira. É primordial, É primordial. Né? A função primordial do nariz é respirar. Nós temos mais uma pergunta aqui da Vitória Rocha. Ela fala o seguinte: quais exames são realizados para avaliar a estrutura interna do nariz antes da cirurgia? Muito obrigada, Vitória, pela sua participação através do direct. É sempre bom ter você aqui com a gente. Então, primeiro tem o exame físico, né? Que a gente avalia lá o paciente, faz uma rinoscopia, joga uma luzinha lá dentro, vê o que eu consigo enxergar, tá? Segundo, que eu acho que já é a extensão do exame físico do otorrino, é a endoscopia nasal, tá? Então a gente coloca uma câmerazinha lá dentro do nariz e a gente observa todas as estruturas que tem lá dentro. Se eu não conseguir visualizar tudo que eu acho importante na rinoscopia, no exame físico, a gente vai fazer esse exame da câmera. E em caso de investigação de outras
outras demandas também, principalmente de seios da face, a gente pode também lançar mão da tomografia de face, tá? Então, esses são os exames mais importantes, vamos dizer assim. Nós temos mais uma pergunta aqui sobre a hipertrofia de cornetos. A pessoa não se identificou, mas gostaria de saber mais sobre essa hipertrofia. Entendi. Então, os cornetos são as estruturas laterais aqui do nosso nariz, né? A gente tem o septo, que divide o nariz em duas cavidades, né? Em duas narinas. E nas paredes laterais aqui do nariz a gente tem esses cornetos, que eles participam aí da fisiologia do nosso nariz, da nossa respiração, tá? Então, são os cornetos que ajudam a condicionar o ar para que ele chegue no pulmão com a qualidade que a gente precisa. Então, eles aquecem, umedecem, turbilhonam o ar. Então, tem toda uma participação ali na fisiologia. Porém, os cornetos, eles também respondem a estímulos, principalmente estímulos inflamatórios, né? Então, eles aumentam e diminuem de tamanho lá. E quando a pessoa tem muitos estímulos inflamatórios, por exemplo, muita rinite, muitas crises de rinite, muitas doenças nasais, acaba que esses cornetos, eles podem aumentar de tamanho e não retornar ao que eles eram antes. E isso começa a atrapalhar, realmente, causar muita obstrução nasal. E essa é uma das principais demandas que a gente trata em consultório. A gente consegue tratar tanto clinicamente, através de medicação, e alguns pacientes que não respondem a esse tratamento clínico com medicação, a gente acaba evoluindo para cirurgia, onde a gente faz uma diminuição aí dos cornetos. Temos uma outra pergunta aqui da Hélia. Muito obrigada, Hélia. Não sei se você está ao vivo, mas ela deixou aqui uma pergunta no direct pra gente a respeito dos hematomas após a cirurgia. Quanto tempo eles permanecem, em média? Olha, geralmente ali entre 7 e 20 dias, tá? Até 21 dias eles já estão cedendo. Que bom, é rápido, né? É rápido. É rápido. Temos mais uma pergunta aqui, o seguinte. Foi a Janaína. Ela pergunta o seguinte: a busca pelo padrão de beleza tem se tornado cada vez maior. Tenho desejo, claro, de estar bonita, mas eu tenho medo de realizar a rinoplastia. E não deu mais perguntas, mas eu acredito que ela quis manifestar para a gente, né, esse medo de fazer a rinoplastia. E aí, realmente há essa necessidade desse medo? Condiz com esse medo dela todo? Ou realmente é uma cirurgia tranquila? É uma cirurgia tranquila, não precisa ter medo, tá? Em relação ao procedimento cirúrgico, em relação à recuperação. Agora, o que ela falou em relação aos padrões de beleza, realmente, assim, eu não concordo. Se o que está levando a pessoa a buscar a cirurgia seja algum tipo de pressão externa, seja algum tipo de padrão ali que ela queira alcançar, mas assim, a gente super respeita e acolhe, até porque eu também já fui essa pessoa, né, que se olhava no espelho e não estava feliz com o que estava vendo, não se agradava com o que estava vendo, e tipo, eu já fiz 2 rinoplastias, né, então depois que eu fiz a minha primeira rinoplastia, eu me senti como uma paciente aqui que eu comentei, de me revelar, assim, de me sentir bonita, de me sentir à vontade, de ser quem eu era. Então, assim, a rinoplastia, nesse sentido, né, de trazer, renovar a autoestima da pessoa, ela é super bem-vinda, ela é super bem indicada. Agora, quando é uma pressão social, quando é uma questão de padrão, aí já realmente não é saudável, né? Já é uma questão que a gente até pede para que a pessoa busque um apoio psicológico antes de fazer a decisão. Tá. Até mesmo porque tem muitas pessoas que fazem ou procuram, né, uma cirurgia plástica pela opinião das outras pessoas e não realmente aquilo que ela identificou que não tá legal, que não está harmônico, né, no rosto dela ou no corpo. Exatamente. Então, a minha resposta sempre que as pessoas me mandam perguntas sobre, por exemplo, o valor da rinoplastia, né? A gente posta alguma coisa ali no Instagram, sempre chega ali um monte de perguntas e 50% até mais do que elas, falando, quanto custa, qual que é o valor? Eu digo sempre assim, qual que é o valor de você se olhar no espelho e não ter mais aquele desconforto, entendeu? Então, assim, a boa indicação da rinoplastia é essa, para que melhore a sua relação com você mesmo. Doutora, você me falou de valores da rinoplastia, é uma cirurgia plástica, até onde eu sei o convênio não cobre.
É isso. Mas as cirurgias funcionais, de desvio de septo, dentre outras, os convênios eles cobrem. Como que funciona isso realizando todas as cirurgias juntas? Então, quando o paciente ele dispõe de convênio, né, e ele tem essa demanda funcional também, de uma correção de algum probleminha funcional, a gente consegue usar o convênio e aí acaba que o paciente tem uma excelente economia, né, porque acaba que ele economiza ali com a internação, economiza ali com pelo menos uma parte da anestesia, das despesas hospitalares, acabam sendo ali pelo convênio, a própria cirurgia funcional mesmo, o convênio cobre, eu opero por diversos convênios, e a gente faz muito essa questão da cirurgia associada, né? Que a gente pede a cirurgia funcional pelo convênio, associa ali com a cirurgia plástica e o paciente acaba tendo essa economia de fato. Que legal, isso facilita bastante, né? Porque além dele conseguir aí alcançar o padrão de beleza que ele deseja, ainda ganha uma melhor funcionalidade, né? É isso. Temos mais uma pergunta aqui, o seguinte. Quem manda pra gente aqui é a Nilva. Ela pergunta o seguinte: Nilva, muito obrigada pela sua participação através do direct. Ela pergunta o seguinte: por que após a cirurgia o inchaço na ponta do nariz persiste por mais tempo? Porque o inchaço ele vai cedendo de acordo com a lei da gravidade. Então, realmente, a última coisa que vai desinchar no nariz após a rinoplastia é a pontinha. Então, a gente vai ver se nos primeiros meses vai desinchar essa parte mais superior aqui do dorso nasal. Conforme vai avançando, desincha mais aqui a parte mais medial do nariz, o terço médio do nariz. E a última coisa que a gente vai observar aí, o resultado final mesmo é a pontinha, geralmente ele com 1 ano. E dá uma congestão nasal também, né, nesse processo de recuperação. No pós-operatório imediato é onde a pessoa experimenta uma maior congestão nasal. Inclusive, essa é a maior queixa do pós-operatório, né? Porque como é uma cirurgia que, graças a Deus, não é muito prostrante, não é dolorosa, os pacientes queixam muito da obstrução. Logo depois que a gente acaba a cirurgia, vem ali uma resposta inflamatória do trauma cirúrgico. Então, começa a edemaciar, inchar bastante lá dentro do nariz, por conta do trauma da cirurgia, né? E aí, conforme vai avançando o tempo ali, 7, 10 dias, esse edema ele vai se desfazendo, o nariz vai ficando mais pérvio, e aí a pessoa vai sim experimentar respirar, né? Como nunca respirou na vida. E eu falo que tem uma ansiedade também, né, para ver como que ficou, como que o nariz ele se ajustou junto ao corpo, ao rosto, né? Porque por mais que você espere o nariz bonito, mas como que ele ficou no rosto, que seja um rosto mais redondo, um rosto mais quadrado, independente de como que é o seu rosto, você espera para ver essa harmonia, né? E olha, eu vou te falar que demora um pouquinho a adaptação, tá? Porque a gente tá falando realmente de uma mudança no centro do rosto. Então, por mais que às vezes seja uma coisa tão esperada pela pessoa, que ela sonhou a vida toda, inteiro o nariz, vamos dizer, mais fino, mais empinado, ou um nariz mais alinhado, a partir do momento que ela começa a se enxergar daquele jeito, ele dá um estranhamento, sabe? Então, assim, você para ali na frente do espelho, olha aqui, olha ali, opa, e você demora um pouquinho realmente para se adaptar ali com sua nova imagem, tá? Nós temos mais uma pergunta, né? A Jeane Magna nos cumprimenta. Muito bom ter você aqui, viu, Jeane? A Júlia Carvalho, ela nos cumprimenta e parabeniza pelo podcast e deixa uma pergunta. Quanto tempo após a rinoplastia para ter o real resultado da cirurgia? Bom, após a rinoplastia vai depender do tipo de pele, de como o seu organismo vai responder mesmo. Então, assim, a gente sempre dá a média de 1 ano, tá? Em pessoas com pele mais fina, às vezes a gente pode ver o resultado um pouquinho antes, e pessoas que têm pele mais grossa, às vezes a gente ainda acompanha aí uma evolução por alguns meses a mais, 1 ano e 2 meses, por exemplo. A Hélia, que está sempre aqui conosco, acaba de nos cumprimentar. Hélia, estava sentindo a sua falta, que bom ter você aqui com a gente. Doutora, nós estamos chegando ao final, né, do nosso podcast, mas eu gostaria que você trouxesse para a gente
informações, né, sobre a sua experiência. O que você gostaria de deixar de dicas para as pessoas que desejam fazer a rinoplastia associada a cirurgias funcionais? Certo, então assim, para quem deseja aí realizar sua rinoplastia, em primeiro lugar, a dica mais valiosa, sempre procura um médico, tá bom? Rinoplastia é coisa séria, é um procedimento cirúrgico, deve ser feito em centro cirúrgico, tá? Então, fujam aí de cirurgias em consultórios, tá bom? Escolha sempre um médico especialista, tá? O otorrino, ele é o especialista em cirurgias nasais, todas as cirurgias nasais, tanto funcionais quanto estéticas, tá? E sempre procura aí um profissional com o qual você se identifica que atenda aí as suas necessidades, tá? Se precisar, por exemplo, fazer a cirurgia por convênio, muitos otorrinos aí fazem esse casamento, né? isso da cirurgia funcional com a cirurgia estética, onde a gente pode ali utilizar o convênio, tá? E sempre conversar bastante com o seu médico, alinhar tudo direitinho, porque tudo tem que ser muito bem conversado, desde o planejamento até a execução da cirurgia. E principalmente escolher bem um hospital, né, doutora? Exatamente. E nós temos aqui o Hospital Belvedere, que tem uma estrutura maravilhosa, uma equipe, né, de instrumentadores. E eu gostaria também de fazer uma perguntinha. No final, já nos últimos segundos, eu queria te perguntar, você faz essa cirurgia sozinha? Ou você tem alguma pessoa, algum outro médico, algum parceiro seu que está sempre com você realizando essa cirurgia, além do anestesiologista e dos instrumentadores? Então, assim, geralmente para rinoplastia a gente sempre chama aí um colega para nos ajudar, né? Um otorrino auxiliar. No caso, eu tenho o privilégio de ter aí como meu auxiliar ali, companheiro de cirurgia, o meu professor. Ele está comigo até hoje, me acompanha aí nas cirurgias, né? Eu chamo de chefinho, um abraço aí, doutor Flávio Barbosa. E quando o doutor Flávio não pode, sempre eu gosto de chamar outros colegas otorrinos, né? Pode-se fazer essa cirurgia sozinho, claro, mas é sempre melhor 2 cabeças, 4 mãos ali, pensando ali, cuidando do nosso paciente. Traz uma segurança para você, sem dúvida, e principalmente um resultado indiscutível para o paciente, né? Exatamente. E às vezes essa equipe ela fica um pouquinho maior também. Então, por exemplo, você perguntou de pacientes que têm demanda de cartilagem costal. Então, quando o paciente ele precisa que a gente remova ali um pedacinho da cartilagem da costela, a gente pode chamar ali um cirurgião torácico, que vem ali também com toda a equipe dele, a instrumentação. A gente tem na nossa equipe também a instrumentadora. Às vezes vai a fisioterapeuta fazer o pós-operatório. Então, assim, tudo depende aí do planejamento, o quanto que essa equipe vai estar recheada aí de gente boa. A Jeane, no último minuto, mandou aqui uma pergunta. Ela fala o seguinte: muitos esteticistas usam aplicações para tentar conseguir um resultado satisfatório. Como você, médica, vê essa prática? Então, assim, primeiro que esse tipo de procedimento, assim, você tem que realmente escolher pessoas que têm uma formação bem sólida, de preferência para injeções de face, médicos dermatologistas, cirurgiões plásticos que fazem isso, os próprios otorrinos mesmo que trabalham com injeção de preenchedores, de botox, por exemplo, tá? E eu vejo, eu sou super a favor da rinomodelação, tá? Mas da rinomodelação propriamente dita. O que é a rinomodelação? É você realmente tentar ali dar um novo formato para pessoas que têm indicação utilizando de ácido hialurônico, tá? Então, assim, existem pessoas que realmente vão ter um resultado benéfico ali, fazendo ali algumas alterações com ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico é seguro, é absorvível, tem ali um antídoto, né, a hialuronidase. Então, assim, é super seguro. Porém, inventaram agora um termo chamado rinomodelação definitiva que não existe, tá? Que tem mascarado aí procedimentos cirúrgicos que são feitos em consultório e que eu sou totalmente contra, assim, realmente rinoplastia tem que ser feita, é uma cirurgia séria, a gente está lidando com uma estrutura nobre, qualquer erro ali, qualquer
vamos dizer, a pessoa que não tenha experiência e que faça alguma coisa errada, ele pode levar a resultados muito sérios. A gente tem recebido muito isso em consultório, a gente tem ajudado muitas pessoas que ficaram com algumas sequelas em relação a isso. Então, assim, eu não sou contra, eu sou super a favor da rinomodelação, mas a rinomodelação mesmo, tá bom? Feito ali com preenchedores absorvíveis e biocompatíveis, tá? Agora, aqui existe corte, uso de fios e etc. Isso não é certo, não está correto e eu sou totalmente contra. Na verdade, eu tenho lidado bastante com pacientes que estão sofrendo com sequelas desses procedimentos, infelizmente. Realmente tem banalizado muito. É como se tivesse colocado tudo numa caixinha só, né? Todos os profissionais, né, todas as profissões da área da saúde estão aptos a realizar harmonização facial. Então tem que tomar bastante cuidado, não é por aí, não é todo mundo que tem essa aptidão, não é todo mundo que está licenciado para isso, né? E principalmente não é todo mundo que faz bem feito. Então, realmente, tem que procurar profissionais qualificados, profissionais que já têm aptidão para isso e, principalmente, que tenham uma experiência, né? Porque não é simplesmente chegar e aplicar nada no seu rosto e que vai ficar bonitinho. Tem todo um projeto, tem todo uma estruturação ali por trás até chegar no ato cirúrgico, até realmente chegar a ficar bonito, né? E como aí você mesmo falou sobre a rinomodelação está sendo feita de forma tão banal aí, infelizmente, algo como as sequelas se tornam muitas vezes inevitáveis, né? Exatamente. A gente tem lidado aí bastante com isso. Infelizmente, assim, tá se tornando corriqueiro a gente receber pelo menos uma vez por semana uma pessoa que tá sofrendo ali com sequelas de procedimentos mal sucedidos que fizeram com profissionais não médicos em consultório. Pessoas que chegam dizendo que achavam que iam fazer um procedimento simples e acabaram passando por uma cirurgia ali no consultório da pessoa, na cadeira da pessoa. Então, assim, realmente é preocupante, é muito preocupante. Sim, eu gostaria de esclarecer aqui, a gente sabe que tem vários profissionais da área da saúde que têm aptidão, que realmente estão buscando cursos, estão envolvendo mesmo, né, com a busca do conhecimento para realizar essas harmonizações faciais, para realmente estar utilizando de recursos para melhorar, né, para trazer a beleza. Isso é indiscutível. O que você, enquanto paciente, tem que tomar cuidado é buscar, né, o currículo real desses profissionais, não apenas profissionais que chegam nas redes sociais e começam a falar sobre o assunto e falam muito bem. É importante você buscar profissionais que realmente fazem a diferença, profissionais que têm essa experiência e não simplesmente profissionais que falam bonitinho através das redes sociais. É isso. A Jeane Magna nos parabeniza pelo podcast. É muito bom ter você aqui, viu, Jeane? Ela fala que é um podcast produzido, né, cheio de conteúdos relevantes e realmente eu sou muito feliz, né, por apresentar esse podcast, principalmente em parceria, né, com o Hospital Belvedere, que tem profissionais altamente capacitados. Semanalmente nós temos uma especialidade médica aqui com a gente, trazendo novidades, trazendo informações para todos vocês que nos acompanham. Então, aproveitem para compartilhar, para se inscrever caso não seja inscrito, ative o sininho para receber as notificações e não deixe de mandar para aquela pessoa que você saiba, né, que precisa daquela informação e principalmente hoje com uma aula como essa com a doutora Juliana e trouxe a rinoplastia, trouxe as cirurgias de uma forma tão leve para a gente que dá até vontade de deixar o narizinho mais bonito. Conversa comigo.
E onde que a gente consegue te encontrar, doutora Juliana? Bom, então eu atendo apenas o meu consultório, tá? Vocês conseguem me encontrar através das redes sociais. O meu Instagram é doutora Juliana Pessoa, @doutora Juliana Pessoa. Tem o meu site também com todos os meus contatos, que é doutorajulianapessoa.com.br. E é isso. E se tiver alguma dúvida, pode mandar o direct. Se não conseguiu anotar aí, não conseguiu encontrar, pode mandar para a gente através do direct, que teremos o maior prazer em respondê-lo. Afinal, uma profissional de altíssimo gabarito como essa não pode ficar escondida, né? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser enviar alguma pergunta ou não encontrá-la, pode mandar para a gente. Pessoal, é uma pena, estamos chegando ao fim e realmente tivemos uma verdadeira aula com a doutora Juliana. Muito obrigada pela sua participação, por tirar um tempo do seu dia para trazer essas informações tão importantes para a gente, por tirar as nossas dúvidas e principalmente por participar e agregar ainda mais a esse podcast e fortalecer essa parceria entre a Clínica Center Físio e o Hospital Belvedere. Foi muito bom tê-la aqui com a gente, tá? E agradecer também a toda a equipe do Hospital Belvedere, que está sempre presente, e a equipe que está aí nos bastidores, sempre acompanhando a gente com tanta maestria. Pessoal, até na próxima quarta, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchauzinho, obrigada.